Hello ladies, hello fellas, Barba na área para mais um vídeo. Hoje eu falarei sobre o Gladiador 2. Hoje é com um spoiler, então se não assistiu o filme, vai lá no cinema, vai assistir o filme ou tenta assistir pelo Jack Sparrow. Depois volta aqui, comenta o que você achou do filme e deixa o like, não se esqueça. Eu achei um filme bem interessante por causa que eles pegaram quase como uma continuação quase que direta do primeiro filme. Tipo, se dá uma distanciada boa e começa a contar a história do ponto de vista do Lucius, que era o menininho do primeiro filme, que era depois a gente descobre que ele é filho do Máximos mais pra frente. Mas eu gostei bastante da pegada do filme, eles se lembraram muito do que acontece do primeiro filme e agregaram bastante histórias do que aconteceu no primeiro filme, do Máximos, aconteceu com ele. Pontos remeter ao primeiro filme, tipo o Lucius quando tava lá na arena do Coliseu, ele pegou a areia no chão e esfregou na mão alguns momentos, lembrava do primeiro filme. A luta dos gladiadores com os animais, trouxeram isso de volta, porque isso aí acontece na primeira luta que tem do filme, e se eu não me engano na terceira luta que tem no filme é com os animais e com os gladiadores, que é bem interessante, que isso aí também rolava na Grécia antigamente, que é bem legal. Muitos pontos por a trama ser bem feita, ter um desenrolar bem interessante, principalmente pela entrega de cada personagem, pela vestimenta, a fotografia que é interessante. Você se imergia dentro do filme, você se sentia em Roma, da Roma antiga para Roma nova, assim, é interessante. Eles trouxeram esses pontos do Coliseu, que as pessoas vinham para se distrair daquela barbárie que acontecia, as lutas dos humanos com os animais, que eles juntavam os animais com os gladiadores, que eles pegavam e raptavam pessoas de cidades conquistadas, faziam de escravos e depois gladiadores para brigar na arena, para fazer de interação com as pessoas, para as pessoas curtirem e esquecerem de como é que estava o mundo lá fora, que a burguesia e os imperadores estavam se esquecendo. Eu curti bastante. Tem vários pontos do primeiro filme que é trazido de volta, por exemplo, o Lucius ganhando várias batalhas e se tornando um gladiador conhecido, como aconteceu com o Máximo, aquela briga, a morte que tem quase no começo, que é impactante, que na verdade não foi tanto, que no primeiro filme foi muito mais impactante. O plot twist eu achei interessante em alguns momentos, mas deixou a desejar, por causa que o primeiro filme ele soube fazer isso com maestria, mas nesse filme o Ridley Scott não soube dar um direcionamento bem. Eu tenho que dar ressalvas para o Joseph Quinn, que estava muito bom no papel. Pedro Pascal eu acho que é um dos personagens que mais trouxe boas atuações nesse filme. O Paul Mescal eu gostei bastante, que fez o Lucius. Ele com o Pedro Pascal quando entravam em cena, interessantíssimo. Denzel Washington deu show com uma atuação como sempre, todo o papel que ele pega, geralmente ele dá show. Esse negro nos papéis que ele faz é incrível, é alucinante. Cenas de ação são incríveis, todos os momentos, fotografia, gostei bastante. Ambientação, trilha sonora, achei interessante cada ponto da trilha sonora. Eles colocaram uns times certos, não colocaram times errados, eu gostei bastante. Escolha das músicas foram bem acertados também. O Ridley Scott junto com a produção souberam dar um dinamismo interessante para esse filme. Um cara que eu curti bastante é o Pat Morrison, eu achei ele interessantíssimo, mas eu senti que o Paddy Morrison ele foi jogado meio para escanteio, que ele poderia ser melhor direcionado nesse filme. Ele poderia ter mais tempo de tela, poderia ter um roteiro melhor trabalhado para mostrar o quanto que esse ator é bom, mas ele foi jogado para escanteio por causa do roteiro. Esse roteiro ele colocou mais para brilhar, que o Pedro Pascal tá incrível nesse filme, é uma das melhores atuações dele. Finalmente ele está começando a galgar e virar um ator do primeiro nível. Isso a gente já via em série, mas ele está ficando muito bom em filmes também. Vamos ver como que vai ser a atuação dele quando chegar na Disney, né? O Quarteto Fantástico tá aí, ele vai fazer o Senhor Fantástico.
Vamos ver, talvez esse seja uma boa promessa, talvez ele deixe um nesse filme. Mas eu acho que vai ser um flop, mas isso é pra outra review e outro filme, é só me inteirar ele em participação. O Joseph Quinn, cara, eu tava impressionado, eu já tinha visto ele no Lugar Silencioso 2, ele já tava dando boas entregas nesse filme, mas aqui ele brilha como vilão, você sentia o peso do vilão, aquele vilão puro, aquele vilão mau, que quer ver o circo pegar fogo, quer ver as pessoas morrendo, quer ver mortes e tragédias, esse tipo de coisa. Ele soube entregar bastante esse papel de vilão. Agora eu consigo ver que ele consegue fazer tanto mocinhos e caras de protagonismo e coadjuvantes, como papéis principais, como de vilões em filmes, porque ele é um ator muito versátil. Como, por exemplo, o Denzel Washington, que no filme é um ator versátil. O Pedro Pascal está se tornando. O Paul Mescal foi uma promessa que eu vi nesse filme e achei interessante. Por causa que antes era um piazinho, mas como passou muitos anos, eles trouxeram um personagem novo para fazer essa continuação. Que mostra um pouco da história do Lucius, que aconteceu. Que daí eles estão no começo do filme, mostra a interação do Lucius com a mulher dele. Daí ele tá na aldeia dele. E daí Roma vem, daí eles têm uma batalha. E daí, como tem mais soldados do que essa aldeia, que provavelmente é uma parte da Grécia, Roma acaba dominando essa cidade. E ele vai pegando homens velhos e vai colocando, entrega eles como escravos, e alguns vão para o Coliseu para lutar na arena, para ser gladiadores. Aí rola toda a trama em volta do Lucius, que a gente não só descobre no decorrer do filme, que daí ele vai dar pontos. Ele vai lembrando de coisas que aconteciam quando ele era criança, poemas que eles conhecia, e aí as pessoas acabam ficando encafifadas. Mas uma parada que eu achei interessante é o Denzel Washington. Cara, esse cara ele dá show nesse filme. A sabedoria que você vê, o cara vai galgando, até pegar e dominar Roma. Ele vira tipo um imperador. Ele vai se tornando um grande imperador só pelo plano que ele faz. Que ele vai pegando, vai colocando tramas, vai jogando um contra os outros. Aí ele começa a desconfiar que aquele personagem lá, aquele gladiador que ele comprou, ele é numa família nobre que já tava lá, que ele era um filho de uma imperatriz e um imperador. E ele descobre que é o Lucius. E começa a rolar várias tramas em cima de tramas, dá várias reviravoltas. Ele pega e mata um imperador. Eu achei bem interessante, com essa cena muito forte. Porque dá uma briga, por causa que tem dois imperadores que controlam Roma nessa história. E daí, no decorrer da história, eles começam a ter ideias ruins e o povo acaba se voltando contra eles. Daí eles têm que fugir e se esconder no castelo, lá onde eles moram, lá na parte da nobreza. Só que começa a rolar tramas por fora e os irmãos começam a se tratar entre eles. Daí um irmão tenta atacar o outro, daí eles não querem um não quer morrer e o outro não quer ser morto pelo irmão. Ele tenta fazer o irmão vir pro lado dele e no fim das contas ele vai pra tentar matar, e daí vai o Denzel Washington e ajuda ele a matar, e eles finalizam, pá. E daí o irmão mais novo é um cara louco que escolhe o animal de estimação para ser um dos grandes pensadores e caras fortes lá de Roma. E daí ele acaba escolhendo o Maximus, que é o nome desse cara que compra gladiadores para colocar na arena. Cara, mas ele tem uma ideia genial, é um plot atrás do outro, sabe? Tramas são amarradas, aí ele fala por Lucius que ele pergunta por quem que você quer a cabeça para você se contentar, porque ele quer esse gladiador por causa que ele tem uma fúria incontrolável dentro dele, e isso ele vai usando como um estopim para fazer ele ganhar na arena e passar por todo mundo, pai. E assim ele vai subir e saindo, porque quando o gladiador ganha, o cara que tá lá também, ele vai começando a ter um status elevado. E daí ele começa a subir, pá, tudo mais. E daí ele fala que ele quer o general que acabou fazendo aquela atrocidade e matando toda a aldeiazinha onde ele morava lá. Que no começo da história mostra que a mãe dele fez ele fugir
porque ele sabia, a mãe dele sabia que ele seria o próximo a adquirir o trono, só que ela sabia que ele seria morto se ele ficasse lá. Então ela fez um plano e fez ele fugir e ir para o deserto. E ele foi, e no decorrer da história o cara, chefe dessa aldeia, acaba encontrando ele e adotando esse piada. Ele acaba morando lá, acaba se tornando um guerreiro dessa aldeia e ele acaba adotando um outro nome. Aí no decorrer do filme a gente descobre que ele é o Lucius. Mas cara, você consegue ver a fúria dele. Ele tem uma entrega muito boa nas partes tensas, nas partes fortes. Quando que ele descobre que acontece, que aquele cara namora com a mãe dele, daí o cara descobre que ele é o Lucius, daí a mãe dele pede pra ele ajudar. Ele vai pra matar o cara e daí ele para, daí ele pensa que ele tá errado, pai, daí ele começa a se apegar ao cara, porque o cara também gostava do Máximos, que era o cara do primeiro filme, que depois nós descobrimos que era pai dele. Provavelmente ela teve relação com o Máximos e daí nasceu o Lucius, que depois deu toda aquela treta. Daí a gente descobre que ele é filho dela, daí tem toda uma parte dramática entre esses três. Aquela atriz que apareceu do primeiro lá, que é a Courtney, eu esqueci o sobrenome dela, que é a mãe dele, que continua lá sendo imperatriz e tudo mais. Ela fala do filho, ela se emociona quando ela lembra que ele é o filho dela. Tem um detalhezinho que ele fala um poema na hora que ele vai e mata um dos compatriotas dele, que é gladiador. Daí a mãe, por causa desse poema, descobre que ele é o filho. Daí começa a rolar uma trama muito interessante deles dois, dela conversando com ele brigando com ela, falando que ele não era mais filho dela, que ele não lembrava nada. Ele começou a ignorar todo o passado dele e começar a tentar viver uma vida nova, esquecendo aquela atrocidade, aquela parte ruim que é Roma. E daí vem o cara e ajuda ele, fala que tem um plano pra eles fugir, e no final de conta ele acaba morrendo, pai. E daí ele começa a se irritar, e daí ele começa a subir mais ainda de nível, e daí começa a rolar as coisas ruins. Tem batalhas muito interessantes nesse filme, a ação é muito boa, eu gostei bastante por causa da ação. Colocaram coisas novas, mas podiam ter colocado coisas mais novas. Eles não quiseram se arriscar demais nesse novo filme. Eles fizeram um arroz e feijão bem feito. Por isso que é um filme até que bom, até que razoável. Ele não é aquela coisa espetacular, mas é um filme muito bom pelas partes de ação, pela fotografia, atuação de cada personagem. Denzel Washington dando show, Pascal tá incrível no papel, Joseph Quinn tá desenvolvendo, virando um ator incrível pra Hollywood. Paul Mescal, que é um ator novo que eu não quis dizer que apareceu agora, eu acho que ele vai começar a fazer novos filmes e ele é um ator muito bom, tem um desenvolvimento muito bom. Se der papéis importantes e um bom roteiro pra esse cara, ele vai dar cada vez mais, dar mais show, e eu curti bastante. Tem gente que não gostaram bastante. Não é a mesma pegada do primeiro. O primeiro, nossa, é muito superior que esse aqui. Mas eu falo, não vou dizer que é um filme desnecessário, como um outro que eu já fiz uma crítica aqui. Vocês vão ver aqui no meu canal, o outro que eu dei uma crítica, eu falei que é desnecessário. Esse é um filme até que é agradável, um filme bom. Agradou na parte da ação. Não teve lacração que estragou a história, que estragou os personagens. Fizeram a gente se importar com o personagem. Isso só acontece quando tem um roteiro bem dinâmico, com boas atuações e os personagens dão show. Mesmo que aparece pouco tempo de tela, tem boas atuações e boa contranização com os outros personagens mesmo, e contracenar com os outros personagens. Isso é muito bom, tiveram bastante entrega, eu gostei bastante disso e vale muito a pena você ver no cinema. Com certeza você não vai perder seu dinheiro, e é um filme excelente de ação. Não é melhor que o primeiro, que o primeiro é outro nível, mas vale muito a pena. Assistam nos cinemas e vem aqui depois que você assistir no cinema, comenta no vídeo, já deixa aí nos comentários, deixa qualquer coisa, deixa um cavalinho aí, só pra ver se você comentou uma carroça, alguma coisa assim, pra mim saber se comentou um ponto. Fala, gostei da review, você tem que melhorar esses pontos. Dão dicas nos próximos vídeos do que eu preciso gravar, o que eu preciso melhorar, dicas de filmes que eu preciso gravar, de séries que eu preciso comentar nos próximos vídeos. Então eu vou começar a gravar vídeo direto agora, fiquem atentos e não esqueça de deixar o like. Valeu, galera, tamo junto. Não esquece de dar o like e seguir o canal.